meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de matemática. Na verdade, revisão de matemática, porque amanhã é prova, mas eu sei que vocês estão preparadíssimos, porque prestam atenção, porque são estudiosos, porque fazem os treinamentos que propede todos, então não terá nenhum problema. Porém, para garantir, a gente vai dar uma pincelada rápida em algumas coisas que vocês ainda podem precisar de uma ajudinha para a prova. Mas tudo certo. Bom, o primeiro assunto que eu trouxe para vocês, para a gente fazer esse debate rápido, são as 4 operações fundamentais da matemática. E aí a gente já sabe o porquê delas serem fundamentais da matemática. São as 4 operações iniciais. Foi basicamente de onde tudo começou. Então, tudo o que eu for, todas as vertentes matemáticas que vierem depois dela, elas serão a base para que a gente consiga resolver. Então, e a expressão numérica? Vai precisar das 4 operações. Na verdade, até para você resolver qualquer situação do seu cotidiano referente à matemática, precisa-se das 4 operações. Então, vou ao banco para ver a fatura do meu cartão de crédito. Eu vou precisar das 4 operações. Eu preciso ver o saldo da minha conta. Eu preciso das 4 operações para isso. Ao supermercado, nas minhas compras mensais, eu vou precisar das 4 operações. Para pagar essas contas, eu vou precisar das 4 operações. Então, elas são fundamentais por isso, porque primeiro elas estão presentes no nosso cotidiano e depois, qualquer vertente da matemática vai utilizar-se como base essas 4 operações. É a partir delas que tudo foi se ampliando para qualquer outra parte da matemática. Então, quando eu vou resolver uma operação, eu preciso me dar conta de que tipo de operação estou resolvendo, destas 4 operações. Vejam, já sabemos que para resolvermos subtrações, eu vou ter aquela ideia de retirar, de diminuir, de subtrair. Então, a subtração, ela vai dar sempre um resultado menor, ela vai estar sempre decrescendo. Para eu resolver uma adição, aí eu preciso ter a noção de que eu vou precisar adicionar, juntar, somar. Então, o resultado vai estar sempre em uma ordem de progresso, de aumentar, de crescer, de render. Para eu resolver uma multiplicação, olha, a multiplicação ela é exatamente uma soma, uma adição de várias parcelas. Então, quanto mais parcelas forem essa multiplicação, maior será o número do resultado. Isso para eu resolver uma multiplicação, exatamente. Eu vou pegar várias parcelas iguais e vou somá-las, e vou juntá-las. 3 vezes 9, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes 7, 4 mais 4 mais 4, ou 7 mais 7 mais 7 mais 7, enfim. Então, a multiplicação é essa soma de parcelas. E a divisão, eu vou dividir por quantidades. Então, também, o resultado também, então, vai ser um resultado que vai diminuir. Porque eu vou dividir, vou partir em partes. Então, vão ser partes. Uma parte para você, uma parte... E essas partes iguais. Pode ser sobrar? Pode sim. Vamos ver aqui como isso funciona. E vejam, quando eu estou resolvendo uma multiplicação, eu estou precisando de me utilizar da adição. Vejam como uma sempre depende da outra. Quando eu estou resolvendo uma divisão, eu vou me utilizar tanto da multiplicação, automaticamente da adição, já que para eu multiplicar eu preciso da adição, e eu também, em uma divisão, eu vou me utilizar da subtração. Sobre tudo isso já falamos, sobre tudo isso já explicamos, mas vamos fazer uma operaçãozinha muito rápida aqui. Primeiro, uma operação de subtração. Olha, na subtração eu preciso ter noção de que o número maior, ele vai ter que vir sempre sempre em cima, sempre nesse primeirinho setor aqui, nessa primeirinha parcela aqui, ó. Suponhamos que eu tenha 325. É o número maior.
E desses 325, eu vou fazer menos, eu vou subtrair 272. Ok, então vejam. E aí, uma outra coisa que você precisa levar em consideração, ó. Unidades embaixo de unidades, sempre, ó, elas precisam estar aqui, ó. E quando eu for colocar o resultado, também, para que não haja erros, ó. Dezena embaixo das dezenas, centena embaixo das centenas. Então, eu venho aqui. Agora, eu vou utilizar aqui um lapisinho de uma outra cor. Vou utilizar o vermelhinho. Então, vamos lá. Eu tenho 5 para tirar 2. Aí, outro dia, uma coleguinha falou assim, se eu não me engano, foi Lívia, falou assim, Pro, eu posso dizer 2 para 5, porque a minha avó fala assim. Pode também. 2 para chegar em 5, quantos faltam? Ou então, eu posso colocar 5 para tirar 2. Vai dar o mesmo resultado, quer ver, ó? 5 tirando 2. 5 tirando 2. Ou 2 para chegar em 5. Quantos faltam? 3. Pronto. 5 menos 2, 3. 2 para tirar 7. Ou 7 para chegar em 2. Gente, não pode. E agora? Aí agora a gente faz aquela famosa troca de vir. Nesse caso aqui, vir na centena. Vir aqui, ó, na classe anterior para fazer uma troca. Vejam, eu aqui, olha, aqui eu vou ter 3 centenas, então eu tenho como passar uma para cá. Quando eu passo uma para cá, e vejam, se eu passei uma para cá, eu não vou mais ter 3 centenas, vou ter só 2 centenas. Pronto, passei uma para cá. Quando eu passo uma para cá, ó, vai vir aqui, ó, 12, essa dezena aqui, ela vai deixar, ela deixou de ser apenas 2 dezenas, eu acrescentei aqui, ó. Então, ficou uma centena mais 2 dezenas. Só que nesse caso aqui eu vou falar 12. 12 tirando 7, ou 7 para chegar em 12. Aí, vamos lá, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! Coloco o meu número 5 aqui, e aí eu venho, vejam. Se eram 3 e eu retirei 1, então só ficou 2. Então, agora eu tenho 2 para tirar 2. Pronto, fechou-se a conta aqui. Nesse caso aqui, eu tô fazendo uma operação que teve essas reservas, que eu precisei me utilizar dessas trocas aqui. Caso não seja assim, é bem mais simples de ser resolvido. Mas, resolvida a nossa questão, ok? E isso para uma operação de subtração. Se eu for fazer uma operação de adição, essa aqui é fácil? Vejam, eu vou fazer uma de 3 números, vejam. Suponhamos que eu tenha 200, agora, na de adição, tanto faz eu colocar o número maior em cima, como no meio, como embaixo, não tem nenhum problema em relação a isso. Eu preciso me ligar nisso em relação a de subtração. Pronto, então eu tenho 249. Então, ó, unidade, dezena, centena. Desses 249, eu vou tirar 12 para pagar o açougueiro. Gente, se só são 12, é só 2 unidades e uma dezena. Então, eu vou ter que vir para cá, ó. 2 unidades e uma dezena. Às vezes, acontece de você colocar aqui o número 1, a unidade. Não, gente, aqui, ó, é casa de centena. Eu não posso colocar unidade aqui, não. Viu? Então, vou vir aqui, ó, a unidade, ou a dezena embaixo da dezena, a unidade embaixo da unidade, ok? E aí, suponhamos que também deste valor aqui, desses R$200 aqui, 249, eu tenha que tirar 102 para uma outra conta. Pronto, para a luz. Para a luz, eu vou tirar 100. Eu vou acrescentar 102. Pronto. Então, eu tô aqui com os 249, eu estou aqui com mais o dinheiro do açougue, com mais o dinheiro da luz. Vou sair para a rua. Com quanto eu tô saindo para a rua? Se eu tenho esses 249 aqui, que é para eu pagar uma conta, o supermercado, sei lá o quê, eu tenho mais os R$12 do açougue, eu tenho mais os R$102 da conta de luz. Pronto. E aí? Com quanto é que eu vou sair para a rua? Faço aqui a minha operaçãozinha de mais. E aí, veja. Moleza, ó. 2 mais 2, 4. E 4 mais 9. 9, 10,
11, 12, 13. Pronto, 13, gente. 13 são 3 unidades que eu vou colocar embaixo das unidades. E o 1 da dezena, ó, eu vou trazer aqui para cima da minha dezena. Pronto. Agora, 4 mais 1, 5. Com mais 1, 6. 0, 6. E não precisou vir nada para cá, porque eu só tive mesmo as 6 dezenas. E agora eu tenho 2 mais 1, porque aqui não tem nadica de nada, porque esse espaço aqui é um espaço de centena, e o número que eu tinha para colocar aqui, ele só tinha 2 unidades e uma dezena. Então, 2 mais 1, 3. Pronto, fechei minha operação de adição aqui. E aí eu falei para vocês que a multiplicação, ela vai ser uma parcelas, uma ida de várias parcelas, uma soma de várias parcelas. Aí vejam, suponhamos que eu tenha 35 para multiplicar por 2. Pronto, tá aqui. Aí o que que eu vou fazer? Quer dizer que é 35 duas vezes, 35 mais 35. Mas eu armo a operação dessa forma porque ela fica mais simples de eu resolver. Aí, veja, eu vou multiplicar o 2 pelo 5 primeiro, colocar o resultado aqui, e depois o 2 pelo 3 e colocar o resultado aqui na casa das dezenas, já que só são 2 números. Ok, então vamos lá. 2 vezes 5, 10. Aquele mesmo processo. O 0 fica aqui e o 1 da dezena completa vem para aqui. Aí eu vou dizer 2 vezes 3, 6, com mais esse 1 aqui, 7. Fechei. Pro, mas e se for por 2 números? Se for por 2 números, é o mesmo processo. Vai modificar muito pouca coisa. Quer ver? Deixa-me ver. Eu vou colocar aqui 450 vezes 26. Pronto, tá aqui. Aí, vejam como farei, ó. 6 vezes, a gente já sabe que o 0 é aquele elemento lá da multiplicação, que todo número que eu multiplicar por ele vai dar 0. Então, 6 vezes 0, 0. Pronto. 6 vezes 5, 6 vezes 5 quer dizer que é 6 vezes o número 5, ó. 5, 5, 5, 5, 5 e 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, que era o outro 5, 30. Aí, ó, a mesma coisa, o 0 vem para cá e o 3, que fechou a dezena, vem aqui para cima da centena. 6 vezes 4, quer dizer que vai ser 6, mais 6, mais 6, mais 6. Pronto, 6 4 vezes, ó. 6, 6, 6, 6 e 6. 6 mais 6, 12. Se aqui é 12, aqui também vai ser 12. 12 mais 12, 24. 24 com mais esses 3 aqui. 24, 25, 26, 27. Aí eu posso perguntar a vocês, e acabou a operação aqui? Aí vocês vão me dizer, não, Pro, não acabou, porque eu não multipliquei o número 2. E o 2 é dezena. Se ele é dezena, ó, eu vou começar a colocar os números de multiplicação dele, ó, a partir da dezena, viu? Por isso é que a Pro sempre fala, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, dezena embaixo de... Exatamente, porque se você não segue essa regra, você vai errar a operação. Então, vamos lá. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 5, 10. Vai um aqui para cima da centena. 2 vezes 4, ó. 2, 2, 2 e 2. 2 vezes 4, 8. 8 com mais esse 1 aqui, 9. Aí você pode perguntar, e agora, terminou a operação? Não, Pro, porque você fez a multiplicação dos números e colocou eles aqui enfileiradinhos, mas não fez a parte final, que é juntar um ao outro. Eu agora vou juntar o que eu multipliquei por 6, o resultado que eu encontrei, com o resultado que eu encontrei da multiplicação por 2. Então, vamos lá. O 0 aqui eu vou baixar, 0 com 0 dá 0, 7 com 0 dá 7, 2 com 9, 11. Então, ó, 11.000
2.700. Fechou aqui. Então, vejam, tem alguma dificuldade? Até agora não consegui perceber nenhuma. Podemos ir para a próxima. Então, vamos fazer uma de divisão rapidinho, só para vocês entenderem. Olhem, eu tenho algumas crianças que estão fazendo montando a operação de divisão assim, ó. Ah, peraí. 25, deixa eu colocar aqui em outra folha, ó. 25. Não é assim, gente, olha. Preste atenção. Eu vou ter esta operação, deixa eu colocar ela aqui, melhor. Em um outro espaço, olha. Suponhamos que eu tenha 25. Pronto. Geralmente ela se apresenta dessa forma. Tem como eu resolver dessa forma? Bom, se o que eu for fazer for um cálculo mental, pode ser assim, dessa forma. Eu já estou conseguindo resolver tudo mentalmente, pode sim ser dessa forma. Mas não, eu não consigo ainda, eu vou ter que realmente montar a operação para resolver aos pouquinhos. Então, ó, 25, ó, dividido por 5, porque aí você vai pensar o seguinte, ó, vou multiplicar este número e depois este outro número. No caso aqui a gente não vai poder fazer isso porque o 2 não dá, vai ter que ser o 25 todo. Então eu venho aqui, ó, 2 dá para eu dividir por 5? Não, vai ter que ser o 25 todo. Então, ó, coloco, é sempre interessante você fazer isso porque você não se perde, não tem como você errar. 25 por 5. Falamos que todas as vezes em que eu preciso resolver uma divisão, eu faço uma multiplicação. Por que eu faço essa multiplicação? Porque eu vou pensar qual é o número que eu multiplico por 5, que dá 25 e bem pertinho ou bem pertinho de 25. A gente também já elaborou essa tabelinha aqui, ó. 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, 5 vezes 5, 6 vezes 5, 7 vezes 5, 8 vezes 5, 9 vezes 5. Pronto. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. Teve até um colega que perguntou assim, por que não multiplicou nem por 1 e nem por 10? Porque é muito simples, eu já sei que todo número que eu multiplico por 1 vai dar o próprio número. Então, 1 vezes 5, 5. E eu sei que 5 vezes 10 vai ser 50. Então, não há uma necessidade muito grande disso não. Então, fiz aqui a minha tabelinha. Porque agora eu vou pensar, qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 25 e bem pertinho? Eu já venho, ó, aqui direitinho nele. 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 25. Aí, olha aqui quando eu digo que eu também faço uma operação de menos. Eu poderia dizer, como a colega, como Lívia falou, eu poderia dizer só 5 vezes 5, 25. Para 25, nada, mas eu também posso fazer essa operação, que é como vocês estão habituados a fazer. Então, vamos lá. 25 menos o 25 da multiplicação que fizemos aqui. 5 tirando 5, 0. 2 tirando 2, 0. Neste caso aqui, uma divisão exata, mas a gente pode fazer uma outra. Vamos ver, vamos colocar 395 para dividir por 2. Rapidão aqui, é para ser mais ligeirinho. Então, vamos lá, 395 para dividir por 2. Aí eu venho aqui. 3 dá para dividir por 2? Dá. Pronto, então eu vou começar do 3. 3 dividido por 2. Caso não desse, eu teria que juntar o 3 aqui com 9, ficaria 39. Suponhamos que aqui fosse 5, aí eu dizia, 3 dá para dividir por 5? Não, então vai ter que ser 39, mas aí no caso aqui dá 3 por 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 3, ou bem pertinho de 3? 1. Eu poderia ter feito aquela tabelinha todinha aqui, que me facilitaria muito. Mas vamos direitinho aqui. Mas seria interessante que sempre vocês fizessem até garantir, até realmente assimilar mesmo esse processo. Que aí com o tempo vai estar tão natural que você não vai necessitar de nenhuma tabelinha. Por enquanto a gente ainda precisa dessas
podemos dizer que seriam muletinhas, dessas muletinhas, desses espacinhos para a gente colocar o ombro de vez em quando e descansar. Mas vai chegar uma hora que não precisaremos. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2, ó. Poderia dizer 2 para chegar em 3, como a gente falou da operação de livre, mas vamos fazer a operaçãozinha de menos, ó. 3 tirando 2, sobra 1. E agora, terminou a operação? Não, porque eu não tenho ainda 2 números aqui. Então, ó, vamos para o próximo número, 9. Coloco também um tracinho aqui para eu saber que é dele agora que eu estou falando, para depois eu não baixá-lo novamente. Porque às vezes a operação tem uma quantidade de número, uma sequência de números grandes, e a gente pode cometer esses equívocos. Então, agora eu tenho 19 para dividir por 2. Qual é o número que eu multiplico por 2, que dá 19, ou bem pertinho de 19? Então, vamos lá. Seria 3? Não. Porque 3 vezes 2 só dá 6. Seria 4? Não. Porque 4 vezes 2 só dá 8. Seria 5? Não, porque 5 vezes 2 dá 10. Seria 6? Não, porque 6 vezes 2 dá 12. Vixe, mas já tá perto. Seria 7? Não, 7 vezes 2 dá 14. Tá mais perto ainda. Seria 8? 8 vezes 2, 16. Tá bem perto. Seria 9? 9 vezes 2, 18. 9. Coloco o 9 aqui e vou dizer a perguntinha. 2 vezes 9, 18. 18, aí eu poderia dizer 18 para chegar em 19, mas vamos fazer aqui a operação. 19 menos os 18 foi o resultado daqui. Então, vamos lá. 9 tirando 8 fica 1. 1 tirando 1 fica 0. Aí, terminou a operação? Não, Pro. Tem um número aqui, ó, número 5. Então, vamos lá. Coloca o tracinho sobre ele para eu saber que agora ele foi. E agora eu tenho, ó, 15 para multiplicar para dividir por 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 15, ou bem pertinho de 15? Seria 4? Não, 4 vezes 2, 8. Seria 5? Não, 5 vezes 2, 10. Seria 6? 6 vezes 2, 12, mas está bem perto. Seria 7? 7 vezes 2, 14. É 7. Porque se eu disser que é 8, 8 vezes 2, 16. Vai ultrapassar. Então, 7. Coloco o 7 aqui e aí eu vou fazer aquela perguntinha. 2 vezes 7, 14. 14 para chegar em 15. Ou 15 menos 14. Ó, 5 tirando 4. 1 tirando 1. 0. Acabou a operação? Agora acabou. Eu usei todos os números para dividir e encontrei este resultado, 197. E ainda sobrou 1. Pro mais 1 dá para a gente dividir por 2, se partir no meio, dá. E aí já seria um número decimal que a gente vai ver na próxima atividade, na próxima avaliação. Por enquanto ele vai ficar aqui como o resto. Deu essa quantidade aqui para cada uma das duas pessoas. E sobrou esse 1 aqui. Eu aproveitei e fiquei com ele para mim. Sem problema algum. Então, ó. Concluiu-se aí. Aí você pode perguntar, Pro, e para eu resolver situações problemas? Pronto. Para você resolver situações problemas que vão envolver as 4 operações e que isso terá na prova, você vai pensar o seguinte. Também já falamos sobre isso aqui, já falamos sobre isso nas aulas ao vivo. Olha, para você resolver a situação problema, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o problema. Leia com muita atenção. Leia umas 2 vezes, se precisar até mais, mas vamos ficar em 2. Pronto, eu li o problema. Aí eu vou ver o que o problema pergunta, aquela pergunta final. E aí depois eu vou tentar dividir o problema em partes. Pronto. Eu li o problema, deixa eu ver se eu tenho aqui algum problema. Eu acho que eu tenho aqui um probleminha super rapidinho que eu posso ler para vocês. Eu li o problema e eu vou tentar dividir esse problema por partes, para analisar cada parte. E aí eu vou descobrir qual é a operação que eu preciso usar para resolver esse problema. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê o meu problema? Cadê o meu problema? Pronto. Olha, tem um aqui, super simples, ó. A Ana coleciona figurinhas. Ela tinha 25 figurinhas
ganhou 48 do seu pai e ganhou mais 35 do seu irmão. Pronto. Quantas figurinhas a Ana tem agora, ao todo? Aí, pronto. Eu sei que o que ele quer saber é quantas figurinhas tem agora. A Ana tem agora, ao todo. Ao todo quer dizer que ela juntou as figurinhas, as outras figurinhas que ela ganhou. Então, eu vou dividir o problema, ó. Ela coleciona figurinhas, ela tinha 25. Pronto, então eu já sei, a Ana tinha 25. Ela ganhou mais 48. Se ela ganhou, juntou, né? Do seu pai. E mais 35 do irmão. O irmão tinha 35 lá que estavam para ele, estavam repetidas, ele deu a ela. Ou seja, então ela foi fazendo um acúmulo de figurinha. Ela já tinha 25, depois recebeu 48, depois 35. Pronto, fácil. Se ela saiu recebendo e eu quero saber quanto ela tem ao todo, eu vou fazer uma junção de todos esses números. Então, eu vou colocar 25 mais 48 mais 35. Fazer uma operação de adição. Mas vejam, eu posso dizer assim, ó, que o álbum de figurinha de Ana, ele tinha espaço para 110 figurinhas. Se ela colar todas aquelas figurinhas que ela já tem, quantos espaços ainda ficarão sobrando ou não ficarão sobrando? Pronto, então eu vou fazer aquela operação lá para juntar todas as figurinhas que ela tem. Vou pegar o resultado. Então, eu sei que o álbum dela tem espaço para 110 figurinhas. E eu já colei aquele tanto. Ou seja, eu vou pegar os 110 e vou retirar o tanto que eu já colei, que é aquela quantidade lá que eu tinha feito a operação de adição. Então, eu agora vou pegar o resultado da adição e eu vou retirar, ou seja, eu vou fazer uma subtração com 110, que é a quantidade de espaços que tem no álbum dela. Então, 110, a quantidade de espaço, menos a quantidade de figurinha que ela tem, e aí eu vou encontrar o resultado que eu quero. Ou seja, quando eu leio o problema, quando eu analiso o problema, separo todos os dados do problema para analisar eles minuciosamente, eu sei que operação eu preciso utilizar e sei como é que eu vou chegar no resultado final. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma atividade aqui, mais algum probleminha aqui, que eu acho que tenho sim. Tenho, olha. O João, ele comprou uma TV e dividiu ela em 4 vezes de R$ 375. O seu avô vai pagar uma das parcelas, então quanto ele ainda terá que pagar? Pronto, eu vou ter que pegar o problema e separando ele para ir analisando dado por dado. Eu sei que o João comprou uma TV e eu sei que essa TV foi dividida em 4 vezes. E cada vez dessa vai ser 375. Então, 375 no mês seguinte, 375 no mês seguinte, 375 no mês seguinte. Então, se eu quiser saber quanto ele vai pagar na TV, eu vou ter que fazer os 375 quantas vezes? 4 vezes, que eu posso fazer tanto a operação de multiplicar, 375 vezes 4, como a operação de soma, 375 mais 375 mais 375 mais 375. Se fosse isso. Só que aqui está dizendo assim, que o avô dele vai pagar uma das parcelas, ou seja, ele já só vai precisar pagar 3, porque uma o avô já vai eliminar para ele. Então, o João já só vai precisar pagar 375, 375, 375. Ou seja, 375 vezes 3. Ou posso também, como eu falei para vocês, transformar isso em uma adição com 3 parcelas, sem problema algum. Pronto, já sei qual é o resultado. Eu só preciso agora fazer a operação para chegar nesse resultado. Uma operação de mais ou uma operação de multiplicar. Eu, particularmente, faria de multiplicação, porque eu acho que seria mais prático. Mas se você ainda não se garante nisso, pode fazer de mais. Porque a estratégia, quem decide é você. O que nos interessa é o resultado final. A estratégia é você quem decide. Se você, inclusive, quiser pegar o dinheiro e contá-lo, a estratégia é sua. A gente, no caso, a gente vai dando essas outras formas formais de resolver, porque elas são mais práticas, porque elas são mais fáceis. E claro que sendo mais prática, mais fácil e mais rápida, a gente ganha tempo. Então, pensem nisso. Inicialmente, a gente pode ainda não ter essa absorção para resolver de forma prática e rápida, mas com o tempo a gente vai adquirindo isso. E a gente só adquire isso com
prática, com treino, com muito treino, viu? Então, meus amores, por esta aqui a gente vai parar, porque a gente ainda tem uma outra parte dessa aula para falar sobre as formas geométricas e as transformações dessas formas geométricas. Então, até já, e eu tô voltando. Beijo!